Almir Costa já posicionado, falando daquela preocupação que já levantamos tantas e tantas vezes aqui no Jornal do Meio-Dia, de baixa cobertura vacinal para diferentes doenças. Com a influenza não está diferente, porque os grupos de risco não estão buscando a imunização. Almir, traga os números para a gente, por favor. Pois é, Luciana, e para evitar problemas mais graves, só teria que vacinar, né? A exemplo do trânsito aí que a gente viu aí, como vocês estavam comentando, mas infelizmente as pessoas não estão fazendo isso. E só para se ter uma ideia, agora em 2023 foram registrados 518 casos da síndrome respiratória aguda grave por influenza. Ou seja, muita gente passou muito mal, foi para o hospital, quase morreu, e esse dado aí representa 144% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. E por causa, né, dessa síndrome respiratória aguda grave, 51 pessoas morreram. São, no caso aí, 112 casos em idosos e 92 em crianças. E mais idosos e crianças foram que morreram. São 22 idosos acima de 60 anos que morreram e 6 crianças abaixo de 6 meses. É muita coisa. Eu vou falar aqui agora com a Cristina Laval, que é a superintendente substituta de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, para a gente analisar inicialmente, Cristina, esses números, se eles são muito preocupantes, porque o crescimento é muito alto, né? 144% em relação a esses casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Mas a gente precisa dar uma contextualizada, porque o que aconteceu? Nos anos pandêmicos, o vírus predominante foi o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. E no finalzinho de 2021, com a mudança do cenário epidemiológico, a influenza começou a retornar ao seu cenário. E agora, em 2023, o que a gente vê é que a sazonalidade habitual que a gente aguarda pelo vírus da influenza, ela voltou ao normal. Por isso que nós tivemos aí esse aumento do número de casos, já que a influenza nesses últimos 2, 3 anos, ela esteve bem adormecida. E se a gente olhar, comparar o número de óbitos, ele praticamente não se alterou do ano passado para esse ano. Inclusive a letalidade, pegando o número de óbitos sobre o número de casos internados, foi menor esse ano do que o ano passado. E aí justifica o que você falou da vacina. O quão importante foi este ano de 2023, apesar do aumento do número de casos graves, né, de SRAG por influenza, nós antecipamos a campanha de vacinação contra a influenza e isso realmente significou uma diminuição da letalidade comparado com o ano passado. Mas muita gente não se vacinou ainda, mesmo com a liberação da vacina para todo mundo, só 50% do público-alvo até agora? Exatamente, e isso chama atenção, mais uma vez, pelo que você falou, da importância de se vacinar, porque esses números poderiam estar melhores se a população aderisse à campanha de vacinação. Então, nós ainda temos vacina disponível, ainda temos pessoas a se vacinar, já que apenas 50% da cobertura vacinal foi atingida, e a gente faz um apelo para que as pessoas procurem os postos de saúde para se vacinar, principalmente antes de saírem de viagem de férias, exatamente porque isso vai permitir um controle maior e uma redução de casos graves e óbitos por influenza. Por falar em férias, não adianta vacinar hoje e viajar amanhã, né? Tem que viajar, aliás, tem que vacinar com uma certa antecedência. Isso, toda vacina precisa de um tempo para que o nosso organismo responda e passe a realmente proteger contra determinado agravo. Então, pelo menos 10 a 15 dias antes da viagem, é importante receber a dose da vacina para evitar os casos de influenza graves e que podem levar a óbito. Cristina, para a gente encerrar aqui, tem uma outra informação gravíssima também, que é o risco dessas vacinas vencerem, terem que serem jogadas no lixo porque o povo não está indo vacinar. Exatamente, essas vacinas elas têm prazo de validade, né? E se não forem utilizadas até o prazo de validade, elas vão ser descartadas. Então, isso é muito grave, porque é dinheiro público investido nisso, é toda uma estrutura de recursos humanos investido nisso. Então, a população, ela precisa saber que a doença, ela tem uma vacina que protege contra casos graves e óbitos e procurar o serviço de saúde.
Isso a gente volta a reafirmar com relação a qualquer vacina. Vacina salva vida. Com certeza. Muito obrigado, Cristina, pela sua informação aqui no Jornal do Meio-Dia. E a Cristina me dizia que antes da gente entrar ao vivo, Luciano e Lucílio, que o vírus está em ampla circulação, principalmente agora nesse período de frio, né? E da tal amplitude térmica, de manhã frio demais, à noite, aliás, e à tarde quente demais, e o vírus está em circulação, você tem que se vacinar. E como ela disse, vacina salva vida. Ela não evita que você contraia a gripe, não, os vírus circulantes aí. O que ela evita são os casos graves, inclusive as mortes. Então é por isso que é importante procurar qualquer posto de saúde na sua cidade, no seu bairro, em qualquer lugar, de graça, para poder se proteger e evitar mortes. Eu volto com vocês no estúdio. Pois é, inadmissível, né, Almir? O que leva uma pessoa a resistir, a se recusar a ser imunizada diante de uma doença que pode matar? Estamos aí apresentando estatísticas. 51 mortes por influenza já registradas aqui em Goiás. Zele mais pela sua saúde, pela sua vida e pense também na sua família. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Almir Costa.